Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raoni, eu sou advogado e consultor tributário. Agora eu integro o projeto Lei Tributei, ajudando as nossas professoras, e eu estou aqui para falar de ICMS, tributos indiretos, né? Que são aqueles tributos que vão sempre embutidos nos preços das mercadorias, fazendo com que o consumidor final daquelas mercadorias sejam os reais contribuintes daqueles tributos. A gente vai falar nessa aula aqui de alíquota de 4% do ICMS. É uma alíquota relativamente nova, é uma alíquota que foi introduzida através da Resolução 13 do Senado Federal de 2012. Muito bem, então aqui nós temos o índice, né? Então eu vou tratar rapidamente das alíquotas de ICMS, alinhar umas premissas e alguns conceitos prévios. Eu vou explanar para vocês o que é a Resolução do Senado Federal número 13 de 2012, e aí a gente vai para a parte prática, né? Quais são os requisitos para você aplicar na sua tributação, né, na sua operação de saída de mercadoria, a alíquota de 4%, já colocando ali as exceções, explicar um pouco o que é a FCI e também mostrar como que se dá o Código de Situação Tributária, como que ele se relaciona com essa questão da tributação da FCI. Além disso, eu vou demonstrar para vocês ali como que é feito esse cálculo da importação, e também a gente vai repassar em cima de uma FCI para mostrar para vocês como é que é e dar outras dicas para finalizar. Vem comigo. Então, começando aqui, a gente tem conceitos prévios, né, sobre as alíquotas de ICMS. A gente tem uma subdivisão inicial, que são as alíquotas internas, que são aquelas alíquotas de competência dos estados, né, das unidades federativas do Brasil, que geralmente variam entre 17% e 18% e podem chegar até 25%. Aqui eu não vou adentrar sobre elas, mas elas são, basta falar que elas são de competência dos estados e elas só são aplicáveis em operações internas, não em operações interestaduais. E o segundo caso são das operações interestaduais, ou seja, numa venda de um bem ou de uma mercadoria de um estado para outro, onde a gente tem já previamente estabelecido as alíquotas de 12% e as alíquotas de 7%. As alíquotas de 12% elas são uma regra geral para operações interestaduais, e as alíquotas de 7% elas surgiram especificamente para as operações provenientes do Sul e Sudeste, com destino aos estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e especificamente o estado do Espírito Santo, que fica no Sudeste, mas que também foi envolvido aí nessa política tributária. E aí a gente chega à questão dos 4%, que é uma alíquota, como eu falei, relativamente nova, né? Ela foi introduzida em 2013 pelo Senado Federal e ela veio para ser aplicada nas operações entre todos os estados das unidades federativas, sem exceção, desde que eles estejam remetendo, os contribuintes ali situados estejam remetendo bens e mercadorias que são importados do exterior. E aí, aqui a gente chega numa pergunta elementar. Dentro de uma cadeia de venda de um produto, como eu posso dizer que ele é importado ou não? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. Começando então, a gente tem a resolução do Senado Federal número 3 de 2012. Ela é uma resolução muito simples, ela é uma resolução muito breve. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela apenas mostra ela só tem 3 artigos. O artigo 1 aqui, que traz os conceitos iniciais, o artigo 2 também, que traz uma hipótese de exceção, e o artigo 3 a entrada em vigor. Isso por quê? Porque como a competência de tributação do ICMS ela é dos estados, das unidades federativas do Brasil, o Senado apenas introduziu, colocou umas regras básicas e delegou, né, para o CONFAS e eventualmente para os estados a possibilidade de tributação de regulamentação dessas operações. Então a gente tem aqui, no artigo 1º, ele fala o seguinte: a alíquota do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior será de 4%. Então ali estava definido a aplicação do 4%. Aí agora a gente começa as especificações. O parágrafo 1º ele fala: aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior que, após o seu desembaraço aduaneiro, e aí ele abre em 2 situações: não tenham sido submetidos ao processo de industrialização. O que significa isso? Revenda. Tá? E também aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior que, após o seu desembaraço aduaneiro,
ainda que não submetidos a qualquer processo de industrialização, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40%. Aqui eu troquei a palavra industrialização. No texto original, eles têm todos esses nomes aqui, que são justamente as atividades que conceitualmente caracterizam um processo de industrialização. Então, para ficar mais didático, eu coloquei aqui a palavra industrialização, mas o texto original ele traz todos esses conceitos aqui. Então, nós temos essas duas situações. Quando você importa para revenda, né, dentro do mercado nacional, e quando você importa um insumo para industrializar, ou seja, para agregar ele em outro insumo, aliás, no seu produto que você vai vender, e você eventualmente vai dar saída no mercado nacional. Ele falou, então foi uma definição, uma convenção legal que falou, olha, se a gente tiver 40%, né, do seu produto tendo sido importado, a gente vai caracterizar que essa mercadoria ela é importada. Muito bem. No parágrafo 2º, ele traz aqui que o conteúdo de importação a que se refere o inciso 2, parágrafo 1º, é o percentual correspondente ao coeficiente entre o valor da parcela importada, atenção aqui para esse conceito de parcela importada, ou seja, o valor da parcela importada do exterior, e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria. Então é um coeficiente muito simples, ele quer saber o quanto que o seu produto tem de importado. Então ele pega, pegamos um caso de exemplo aqui. Então se eu tenho um trator e ele tem uma roda, né, que foi importada do exterior, e essa roda ela vale R$36 mil, né, essa é a parcela importada da mercadoria. E aquele trator ele vai ser vendido no mercado interno a R$80 mil, ou seja, ele é aquele valor que vai ser efetivamente o valor de venda da mercadoria. Nessa operação aqui nós temos um resultado de 45%. Esse é o coeficiente de importação. O que significa isso? Que aquela mercadoria ela possui 45% dela é importada. Logo, para a convenção da Resolução 13 do Senado Federal número 13 de 2012, ela é uma mercadoria com conteúdo de importação, ela é uma mercadoria importada e ela é elegível a ter uma tributação de ICMS de 4%. E o parágrafo 4º ele é muito importante, aliás, ele é onde eu diria que ele é o começo de onde você vai começar a trabalhar a tributação de 4%. Ele nos diz o seguinte, a tributação de 4% ela não se aplica nos casos onde a mercadoria que vem do exterior ela não tem assimilar nacional, tá? E nos casos também onde aquele determinado bem ele for usado em um processo produtivo básico. Vamos por partes aqui. O primeiro caso, ele traz o seguinte, você não vai ser elegível a 4% se você tiver importado uma mercadoria que não tenha similar no mercado nacional. Ou seja, a Câmara de Comércio Exterior, que está ligada ao Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, ela vai definir itens aqui no Brasil, pelo NCM, né, pela nomenclatura do Mercosul, que não tenham similar no mercado nacional. Então, se você importou um item que não tem similar no mercado nacional, você não está elegível a trabalhar uma alíquota de 4%. Isso é uma definição do legislador e ela tem que ser respeitada. Então, ali já é a primeira tarefa do operador aí dos tributos é olhar exatamente se aquela mercadoria que ele está trazendo ela tem ou não similar no mercado nacional. Não tem, ou seja, ela consta nessa lista do CAMEX aqui, ó, você já não precisa mais se preocupar, você não pode utilizar a alíquota de 4%. Segundo caso, se o bem que você está trabalhando, ele estiver inserido dentro de um processo produtivo específico de determinadas legislações, você também não vai poder trabalhar essa alíquota de 4%. Por fim, uma terceira exceção, que são aquela primeira lista de critérios que você tem que olhar para ver se o seu produto ele não poderá eventualmente ser aplicado a alíquota de 4%, é se aquele produto for um gás natural. Então, se você importa gás natural e revende esse gás natural, empresas muito específicas, você também não pode estar trabalhando com a alíquota de 4%. A tributação de ICMS de gás natural ela tem toda uma sistemática específica.